vales e colinas do meu ser. O meu coração só pede passagem pra poesia de cada dia que hoje me dás. Despedaçar o poder da miséria é encanto dos versos mais procurados. Não tenho sequer o direito de pedir. Essa luz se derrama em cascatas e vai ao encontro da sede do mar, alojada em algum lugar da alma. Num corta-luz outras almas viverão, nas entrelinhas do mistério divino. Sacramentas a tua volta e vais retornar. Tento te imitar, mas sei que dói. Nunca mudastes o teu jeito de ser. Fui eu que perdi a minha inocência. Quem perde a sua vida por mim me encontrará, me encontrará, me encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi. Quem perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem perde a sua vida por mim, me encontrará, me encontrará, me encontrará. Olá, caríssimas, olá, caríssimos amigos. Esse nosso programa Lavra a Palavra, com Ricardo Ferrara, leigo deoniano, cantor, intérprete, compositor, pregador da Palavra de Deus, um humano sedento da graça de Deus, como qualquer outro ser humano. Nós estamos aqui para conduzir esse momento de oração, de prece, de súplica e também de reflexão da Palavra de Deus. Nós que se encontramos no mês de outubro, na qual a igreja nos coloca como reflexão, como proposta, a temática das missões. Deus é missionário. Ele cria o mundo, faz o homem à sua imagem e semelhança por amor, cria a natureza, cria tudo o que há de bom na face da terra
envia o seu Filho Jesus Cristo, o missionário por excelência de Deus, e Cristo envia também o Espírito Santo. O Espírito Santo também é missionário porque nos recorda as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo batismo também nos torna participantes dessa graça, dessa gratuidade, desse amor misterioso e providente que vem do coração de Jesus através do dom de Deus, pela efusão do Espírito Santo. Pelo batismo nos tornamos sacerdotes, profetas e rei, e nos tornamos também missionários de Deus, missionários da palavra. E para sermos missionários, nós devemos ser testemunhas, fazer um encontro pessoal com Deus, encontro pessoal com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez com essa experiência no coração, a nossa vida interior e por inteira, ela acaba se transformando. Nós nos tornamos novos homens, novas mulheres, nos tornamos novas criaturas mais semelhantes a Jesus. O pecado vai nos deformando. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas todas as vezes que dizemos não a Deus, vamos nos tornando menos semelhantes a Deus. Vamos nos tornando menos imagens de Deus. E a graça nos aproxima dessa imagem e semelhança de Deus. Cristo nos reconduz, nos reconecta ao encontro com Deus. Por isso que ele é o sumo pontífice, o sumo sacerdote, aquele que nos liga, que nos conduz, que nos conecta novamente ao coração de Deus. Não por nosso merecimento, porque nós não merecemos absolutamente nada. É um amor providente, é um amor gratuito, que não se explica, que não é verbo apenas, que não é discurso, mas que se encarna e que vai ao nosso encontro. É Deus que vai ao nosso encontro, é Deus que toma a iniciativa para ir ao nosso encontro, para que a gente possa também ir ao encontro dele. Ele está presente aí no teu coração. Ainda que teu coração esteja amargurado, triste, magoado, dilacerado, vilipendiado pelas situações da vida, Deus não saiu de você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Então vamos pedir humildemente a graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Humildemente pedir a presença do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo sobre nós, para que a gente possa conduzir bem este momento, para que Deus possa olhar para o teu ser, olhar para o teu interior, ver as suas angústias, ver as suas dificuldades, as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas indagações. Muitas vezes a sua falta de fé, sua falta de esperança, o seu desânimo. Deus é especialista em consertar corações quebrados, corações machucados. É Jesus que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados pelo peso da vida, eu vos darei descanso. Tomai o meu jugo sobre vocês, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Dê a mim aquilo que te pesa, porque eu te darei o meu jugo. Meu jugo é suave e meu peso é leve. E eu sou manso e humilde de coração. Então que essa graça de Deus, através de Jesus, pela efusão do Espírito Santo, possa estar presente agora no teu coração, fazendo acontecer a mudança, a conversão, a revolução que a tua vida carece, que a tua vida precisa, para te tornar um melhor ser humano, uma melhor pessoa, uma criatura mais amoldada à imagem e semelhança de Deus, um outro Cristo sobre a terra. Só é possível um outro Cristo a partir do batismo, a partir do Espírito Santo que foi derramado no nosso coração e da nossa experiência cotidiana
da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura da palavra, a nossa vida de fé, a nossa vida de caridade, a nossa prática de caridade, pois a fé sem obras é morta, como diz lá na Epístola de Santiago, mas obra sem fé também. Não somos assistentes sociais, somos filhos amados de Deus. Então coloque todas as suas intenções no altar do coração de Jesus, Ele que conhece o teu coração, conhece o teu ser, conhece toda a tua história, toda a tua trajetória, e Ele não é indiferente à sua dor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por aqueles ainda que não recorrem a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Então vamos refletir sobre o Evangelho Dominical, a Palavra de Deus, que será o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Então vamos acompanhar. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos seus discípulos ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia na cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fácil, vou fazer-lhe justiça para que não me venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto ele é bem enxuto, ele é bem curtinho. Essa leitura do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, mas rica de sentidos e rica de significados. Então vamos refletir, vamos explorar bem os temas que nos são propostos a partir desse texto. Então o Evangelho segundo São Lucas, o evangelista São Lucas, ele tem a preocupação de trazer as narrativas, os relatos do encontro de Jesus com os grandes pecadores do seu tempo, aqueles que estavam descartados à margem da sociedade, os cegos, os paralíticos, os cobradores de impostos, as meretrizes, entre outros. E Cristo sempre a caminho de Jerusalém. E a caminho de Jerusalém encontra todas essas realidades, não se omite, não se esquiva, não finge que não é com ele, faz o que precisa ser feito, reintegra essas pessoas na sociedade, não simplesmente faz o milagre, não faz algo miraculoso. Ele faz o milagre, mas ele reintegra a pessoa ao seu convívio e na sua sociedade. Mas para esses fins
do texto, o texto traz aí um tema escatológico da vinda de Jesus, da vinda de Cristo. Então é uma preocupação o discurso escatológico na linguagem do evangelista Lucas. Por quê? Porque ali nos primórdios a comunidade cristã era perseguida, massacrada e morta por muitos judeus e por muitos pagãos. E muitos deles clamavam o retorno de Cristo. Esperavam a segunda vinda de Cristo, que ela pode acontecer na parúzia, na segunda manifestação, onde Deus irá restaurar tudo em todos através dessa segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como pode acontecer também quando Deus nos chamar dessa vida ao encontro definitivo com Ele. E a partir daí não necessitaremos de fé, não necessitaremos mais da esperança, porque a fé e a esperança são virtudes teologais próprias deste espaço e desse tempo, e que devem ser cada vez mais desenvolvidas, aprimoradas, aperfeiçoadas na leitura da palavra, na leitura dos documentos eclesiais da igreja, na nossa vida de fé, na nossa vida de caridade. E claro, naqueles momentos que mais sofre, que a gente acaba sofrendo na vida, onde que nos custa esperar, onde que temos diversas dificuldades, é aí que a fé é provada, é aí que a esperança precisa fazer sentido para o cristão. Porque a fé e a esperança não se aprende em enciclopédias, ela se aprende na vivência prática de cada dia. E ela é acrisolada e provada na dificuldade. E nós crescemos na dificuldade. É importante notar que esse episódio não tem nenhum paralelo em nenhum outro evangelho, mas existe uma parábola que traz um tema semelhante a esse, que é o tema da insistência da oração. É a parábola do amigo inoportuno, onde um amigo bate a porta do outro na noite, na madrugada, porque ele está passando fome, ele está morrendo de fome, ele bate na porta, e aí o amigo atende, ele fala: amigo, estou com fome, eu quero alguns pães. E de tanto importunar, o amigo acaba concedendo ali o alimento para ele. Pede o pão no meio da noite, de tanto importunar, o amigo acaba dando o pão. Ele é atendido por causa da sua insistência. Então vamos nesse texto, no texto do juiz iníquo e da viúva inoportuna. Então, diferentemente das outras parábolas, que tem ali a narrativa e o enredo e a moral da história no final, aqui acaba tendo uma inversão. Acaba colocando logo na largada ali a moral da história, a partir de duas premissas. A necessidade de orar sempre é a primeira, e a segunda, sem jamais esmorecer. Então a primeira, necessidade de orar sempre, não apenas quando tenho vontade, não apenas quando estou sentindo Deus, mas quando eu também não o sinto, quando eu estou no deserto, quando eu estou na aridez. Porque a fé, ela é muito mais do que sentimento. O sentimento pode nos enganar. E sem jamais desanimar, sem jamais esmorecer, tendo confiança em Deus, tendo fé em Deus, tendo esperança. Então, quais os temas que acabam perpassando esse texto? Basicamente dois. O primeiro, a fé e a oração. E aí eu te pergunto, faça uma reflexão. O que é mais importante? O que é mais urgente? A fé ou a oração? A oração ou a fé? É possível a fé sem oração? É possível a oração sem fé?
Então, respondendo a essa pergunta, aquilo que é primordial, principal, é exatamente a fé. Mas ela não é um recurso humano. Ela é um dom que vem de Deus. Ela é uma iniciativa de Deus. Ela é um encontro de Deus em relação ao homem. É Deus que se dirige ao homem e que dá esse dom ao homem, ainda que imerecido. Então, é um mistério providente de Deus que vai ao encontro do homem, mesmo que o homem não mereça isso. Então, a fé é um grande presente, é um grande dom que Deus acaba dando para o homem. E também, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é uma virtude teologal, porque é Deus que vai ao encontro do homem, que agracia o homem com os seus dons e acaba agraciando o homem com esse dom da fé. E, a partir disso, o homem pode estabelecer conversas com Deus, pode estabelecer o seu colóquio a partir da fé. A oração nada mais do que uma conversa com um íntimo, com um amigo. No caso, Deus, que está com você, que está dentro do teu coração, que conhece o teu coração, que conhece as tuas necessidades, bem mais que você mesmo, bem mais que você próprio. Então é essa que é a ordem. Então é preciso ter fé. Só que isso não depende do homem, depende de Deus. É Deus que inicia esse movimento, para que a gente possa estabelecer essa conversa, esse colóquio, esse diálogo de amor, sem forçar nada, sem forçar a barra, sem ficar repetindo orações mecânicas, manjadas, mas aquela oração que sai das profundezas do ser, das profundezas do coração. Até porque Deus conhece o teu ser, Deus conhece o teu coração. Então está falando sobre dois personagens aí. O primeiro, o juiz, e a viúva. O juiz que é iníquo, que é corrupto ou corrompido, e a viúva que insiste, que é inoportuna. Então, na cidade existia um juiz que não respeitava nada e a ninguém. Então, não respeitava a Deus, não acreditava em Deus, desrespeitava todos os homens, porque ele mesmo se considerava o bambambam, o Alconcur, um Deus na terra. Então, quer dizer, não considerava a Deus, não temia a Deus e destratava todo mundo, destratava todos os homens. O que mandava ali é apenas a sua carreira, o seu status, a sua empáfia e a sua soberba. E aí sempre a viúva o encontrava e o questionava e o importunava. Olha, eu tenho um processo. Faz justiça ao meu adversário. E em muitas oportunidades essa viúva o importunou, encheu a paciência e ele fez pouco caso. Ele não levava em consideração. E por causa que a viúva insistia, o importunava por muitas vezes, ele resolveu ceder. Já que essa viúva está me enchendo o saco, está me importunando, então, para eu me livrar de vez dela, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquilo que ela está propondo. Eu vou resolver o processo dela, para tirar ela de vez da reta. E ele já pensava, olha, eu não respeito a Deus, eu não acredito a Deus. E em relação às pessoas, eu também não estou nem aí. Faço pouco caso das pessoas. Essa viúva está me enchendo o saco. Então vou fazer aquilo que ela está solicitando, aquilo que ela está pedindo. E aí Jesus fala o seguinte, olha, analisa bem esse caso. Você está vendo o que esse juiz da iniquidade está fazendo? O que esse juiz iníquo fez? Ele fez o que tinha que ser feito, mas por má vontade, por empáfia, por soberba, simplesmente para descartar a pessoa. Diante de tantas vezes que a viúva pediu para que ela que se resolvesse toda a situação. Então, o juiz fez as coisas de má vontade e fez o bem e fez o que era do seu dever.
a sua obrigação. E aí Cristo pergunta: será que Deus não faria justiça também àqueles que estão clamando noite e dia e noite, que estão em aflição o tempo todo, mesmo que os faça esperar? Deus, que é o sumo bem, a suma verdade, que nele não há erro, podemos encontrar em Deus também a suma justiça, a primeira justiça, a justiça infinita, que não falha. A justiça dos homens o tempo todo falha. O direito dos homens o tempo todo falha. Mas a justiça de Deus, o direito de Deus são infalíveis. Nunca falham. Mas sempre no tempo de Deus, não no nosso. Nós temos muitas vezes aquela visão que, quando pedimos a Deus, Deus tem que nos atender. Não do nosso jeito. Deus sempre nos ouve, Deus sempre nos escuta, Deus não é indiferente àquilo que nós estamos passando, Deus entende toda a nossa situação, o nosso sofrer, aquilo que nos carece, que nos falta, mas o que Ele vai dar, o que Ele precisa dar, não é no momento nosso, é no momento dele. E como diz o Eclesiástico, nós temos que saber sofrer as demoras de Deus. E saber sofrer das demoras de Deus nos requer que a gente tenha uma virtude especial, uma virtude teologal, como a fé. Nesse caso, a esperança. Muitas vezes temos que esperar a providência de Deus, temos que esperar os desígnios de Deus. Muitas vezes as coisas não são do nosso jeito e não vai sair do nosso jeito. Vai ser do jeito de Deus, porque Deus sabe o que é mais importante, aquilo que o nosso coração e que a nossa pessoa mais precisa. Então, temos a fé como virtude teologal, temos a esperança como virtude teologal, e tudo isso vai abastecendo a fé. A nossa fé vai se tornando madura, vai deixando de ser infantil, vai se aprimorando, a gente vai crescendo na fé, vai crescendo na esperança, vai crescendo na oração. E ele fala: Deus muito em breve haverá de fazer justiça. E a justiça de Deus, ela não falha, ela é infalível, mas não no nosso tempo, é no tempo dele. É por isso a importância da esperança, saber esperar. Quando a gente olha no Antigo Testamento, nós temos exemplo de tantos profetas, como Moisés, como Abraão, que souberam esperar contra toda a esperança, contra toda a adversidade, contra as dificuldades que os grandes santos da igreja passaram, mas eles nunca perderam a fé, a esperança, porque o Espírito Santo sempre assiste o homem, sempre assiste a sua igreja. Se o homem realmente está voltado para Deus, tem um coração aberto a Deus, realmente tem a vontade de se converter a cada dia, porque não somos deuses, somos imperfeitos, somos falhos. E a partir dessa finitude, dessa pequenez, quando escancaramos o nosso coração, a graça de Deus, ela se esparrama, ela se derrama no nosso coração. E é impossível não ser uma nova pessoa. É impossível não ser um homem transformado em um homem novo. E aí Cristo fecha com uma pergunta retórica: quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Então, quantas situações que nós encontramos no mundo que negam a fé, que negam a esperança, que nos faz desanimar, que muitas vezes a gente se questiona, a gente pergunta: será que Deus existe? Onde que está Deus em tudo isso? Quando a gente se recorda, por exemplo, daquele evento horrendo, catastrófico, que foi o Holocausto, onde morreram milhares de pessoas, não apenas judeus, e se enganam
Quem pensa que apenas judeus morreram, foram diversos poloneses, pessoas especiais, homossexuais, civis, militares, mulheres, famílias inteiras, entre os outros, em nome de um nacionalismo inconsequente, em nome de uma raça pura, inconsequente. E aí diz o filósofo Adorno, em seu texto Educação após Auschwitz, que as sementes de Auschwitz, a semente do Holocausto, estão presentes no nosso meio, estão presentes na cultura. E que Auschwitz está acontecendo diante de nós. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Não do mesmo jeito como aconteceu em outrora, mas está acontecendo. Quando vemos, por exemplo, a morte de pessoas especiais, a morte de indigentes, a paulada, quando vendo mortes de homossexuais, de indígenas, de idosos, dos mais fracos, aqueles que não têm voz, que não têm vez e que são descartados da sociedade. Como havia descartados na época de Jesus, nesse tempo também não é diferente. Tudo isso faz questionar a fé. E tem um discurso do Papa Bento XVI, quando ele fez a visita ao campo de concentração, ele lança exatamente essa pergunta: onde estava Deus quando aconteceu tudo isso? Quando aconteceu o Holocausto? Quando acontece alguma coisa horrenda que desafia a nossa fé e que nos faz perguntar: aonde estava Deus? Por que fez que o mal se perpetuasse no mundo? Nós vemos no Gênesis que tudo que Deus criou é bom. Se tudo que Deus criou é bom, então Deus não quer o mal, ele não criou o mal e ele não é autor do mal. O mal entra no mundo porque o homem ele quer ser como Deus, igual a Deus. Ele disse não a Deus a partir da sua própria liberdade que Deus deu, e aí estabeleceu-se essa cisão, essa ruptura, esse racha entre Deus e o homem, porque o homem quis se igualar a Deus, se tornar a Deus, sendo apenas um ser transitório, um ser efêmero, um ser passageiro. Então, todas essas coisas nos faz questionar. O Papa perguntava: onde estava Deus? Nós temos no relato dos evangelistas, Cristo falava: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a vossa vontade. E na cruz, quando ele pergunta: meu Deus, por que me abandonaste? Aonde que estava Deus em todas essas perguntas de Jesus? No mesmo lugar onde ele sempre esteve. No coração do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Nos atos bons, nos atos de bondade. Porque o mal entra no mundo a partir da negativa do homem em relação a Deus. Quando o homem quer se igualar a Deus. Quando o homem subverte todas as relações, coloca pessoas no lugar de Deus, Deus no lugar de coisas, coisas no lugar de pessoas, pessoas no lugar de coisas, e subverte todas as relações. E aí o mal acaba entrando no mundo. Muitas vezes nós culpamos Lúcifer, o diabo, aquele que divide, mas muitas vezes as situações está em cada um de nós, está no próprio homem. Porque a ação diabólica por natureza, essa dimensão satânica por natureza, diabolos, é aquele que divide, é aquele que produz racha, aquele que produz fissura na sociedade.
E muitas vezes os homens culpam Deus sobre algumas situações ou culpam o diabo. E muitas vezes tiram o seu da reta, tira a sua própria responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. Então vamos pensar sobre isso. Tudo isso envolve fé, envolve esperança, envolve as situações nas quais estamos passando, estamos vivendo, e muitas vezes nos questionamos por que Deus nos abandonou, sendo que Ele nunca nos abandonou, Ele sempre está presente na nossa vida, sempre está presente no nosso coração, mesmo que o milagre não aconteça do jeito que você pediu, ou no tempo que você pediu, Deus está presente, Deus está agindo no tempo dele e no modo dele. Então, que a nossa fé, que a nossa esperança, a nossa vida interior e a nossa vida de caridade possa estar cada vez mais pautada nisso, nessa graça, nessa atitude oblativa em relação ao homem. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a essência do Evangelho, a essência da lei. Então, um grande abraço a todos. Tratamos sobre esses temas da fé, da esperança, da caridade no Evangelho segundo São Lucas, onde nós refletimos sobre a parábola do juiz iníquo e da viúva inoportuna. Grande abraço a todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus, fiquem na paz. E siga as nossas redes sociais. Siga lá no Instagram, me.ricardo.ferrara. Acompanhe as nossas atualizações teológicas, do conhecimento em geral. E faça sua assinatura também lá no canal Ricardo Ferrara no YouTube e acompanhe as nossas novidades. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre vales e colinas do meu ser, o meu coração só pede passagem pra poesia de cada dia que hoje me dás. Despedaçar o poder da miséria é encanto dos versos mais procurados. Não tenho sequer o direito de pedir. Essa luz se derrama em cascatas e vai ao encontro da sede do mar, alojada em algum lugar da alma. Num corta-luz, outras almas viverão nas entrelinhas do mistério divino. Sacramentas a tua volta e vais retornar. Tento te imitar, mas sei que dói. Nunca mudastes o teu jeito de ser. Fui eu que perdi a minha inocência. Essa vontade de querer ser alguém diante do que fostes pra mim me faz estar saciado e ter mais ainda sede de continuar a caminhar. Nas longas tardes os meus olhos brilham ao sonhar
nostalgia pela ausência. No coração é sarça que arde sem